a mais um episódio do quadro GRI Walks, um quadro aqui do GRI que procura contar um pouco da caminhada de executivos que lideram empresas do mercado imobiliário nacional. E hoje a gente tem o prazer de receber o Lucas Mendes, que é diretor-geral da WeWork Brasil. Lucas, obrigado por aceitar esse convite do GRI para esse bate-papo, falar um pouco da sua carreira, do mercado corporativo, do mercado de coworkings. Seja bem-vindo, tudo bem com você? Obrigado, Henrique. Obrigado, um abraço para todo mundo do GRI. É um prazer falar com vocês. Bacana, vamos lá. Lucas, eu queria começar entendendo o que fez você migrar para o mundo das startups, para o mercado imobiliário. Você é graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem algumas especializações internacionais, inclusive nessa área, fez estágio num escritório importante aqui do Brasil. De repente você embarcou nesse mundo de tecnologia, de inovação, de startups. O que te motivou a sair do mercado de direito, o mercado mais tradicional, e ir para o mercado de tecnologia, de inovação, de startups? Boa, bom, obrigado. De fato é curioso, né, que eu comecei minha carreira no setor público lá nas Nações Unidas, depois no governo aqui no Brasil e, cara, eu acho que era assim, eu sempre gostei de coisas que fossem dinâmicas e que a gente conseguisse ter alto impacto. Então, com o tempo eu fui vendo que no direito tinha muita coisa legal. Até hoje, quando eu vou para um hotel, eu coloco lá que eu sou advogado, mas e me ajudou muito como formação, como jeito de pensar. Então, de fato, acho que foi um aprendizado importante. Mas eu via que eu tinha outras possibilidades, que eu podia usar outros conhecimentos. Então, eu brinco um pouco assim, se pudesse fazer uma analogia, era como se, sei lá, no direito eu jogasse futebol só com a perna de esquerda, que eu sou canhoto, e depois, nesse mundo atual, eu posso, sei lá, cabecear, jogar com a perna direita, jogar de goleiro, jogar de atacante. Então, eu acho que tinham maiores desafios, né? Mas no meu caso, cara, depois, quando eu comecei a trabalhar lá no Itaú, eu entrei lá como trainee, né? Eu acabei que eu tive chance de trabalhar com coisas que não eram só ligadas ao direito. E aí, sempre, mesmo quando eu fui para o direito, eu estava muito perto dos negócios, sejam aí no M&A, até você falou de imobiliário. Meu primeiro contato com imobiliário foram nos fundos lá da Quineia, ainda como advogado, eu apoiava eles. Enfim, o que mudou mesmo foi o Cubo, né? Quando a gente levou o projeto do Cubo lá para os executivos do banco, acabou que quando o banco decidiu fazer o projeto ficou alocado dentro da área de tecnologia, que fazia todo sentido. E aí foi o momento mesmo de transição para mim, que aí eu de fato comecei a trabalhar na área de tecnologia e óbvio, lá no Cubo eu acabei tendo muito contato com startups e acho que foi uma forma de olhar para isso. E acabou até do ponto de vista pessoal também. A minha esposa, na época ela namorada ainda, ela começou a trabalhar na Uber, bem no inicinho da Uber aqui no Brasil, e eu fui vendo o dia a dia dela, o tão dinâmico que era, uma empresa de alto crescimento e tal, e acho que foi também uma coisa que me inspirou, né? Então foi isso, foi o caminho aí, acabou me levando, não era um plano, vamos dizer assim. Com 18 anos eu não escrevi que eu queria mexer com isso, mas está sendo muito legal. Hoje é um mercado que eu gosto muito, principalmente pelo dinamismo, pela velocidade, o tanto de oportunidade, e eu acho que uma visão bastante progressista também, né, de como é que a gente tenta ser horizontal, como é que a gente tenta, em particular na WeWork, abarcar todas as situações de diversidade, de empoderar a ponta, enfim. Então, tem muita coisa legal, principalmente essa autonomia e velocidade desse mundo aí do empreendedorismo. Bacana, bacana. A gente vai poder falar um pouquinho mais sobre o Cuba, essa iniciativa que você comentou, mas antes, eu vi que você fez um curso em Tel Aviv sobre tecnologia e inovação, recentemente, no ano de 2019. Você sentia que faltava alguma coisa para ingressar, para você ter um desempenho melhor, enfim, para entender mais sobre esse mundo? E queria também saber se a sua formação acadêmica, né, formada em Direito, teve alguma contribuição ou tem ainda nas funções que você desempenha atualmente na WeWork. Bom, sobre o caso de Israel, cara, eu gosto muito daquela região do mundo, né? Inclusive, eu sou sócio de uma editora que a gente faz muita coisa que tem a ver com o Oriente Médio, traz poesia, artistas. Então, eu primeiro de tudo queria ir para Israel por querer conhecer o país, né? E depois, quando eu comecei a mexer mais com a parte de empreendedorismo, eu fui vendo a relevância que Israel tinha nesse ecossistema, e os fundadores da WeWork, inclusive, um deles é de lá. Então, aumentou muito minha admiração aí pelo quão aquele país era relevante
apesar de ser tão pequeno, né, e com todos os problemas geopolíticos daquela região. Então, eu acho que, acima de tudo, era para aprender sobre Israel. E aí, cara, eu fui conhecendo essas pessoas que faziam esse tipo de curso, né? No caso, é um grupo lá de brasileiros, junto com o pessoal da Universidade de Tel Aviv, e foi uma experiência incrível, né? Eles, de fato, lá a gente teve a oportunidade de conhecer várias empresas, desde a área de agricultura até de tecnologia, por exemplo, de cripto, e assim, temos muito que aprender lá com Israel, né? Imaginar que agora a gente está conversando, lá está todo mundo vacinado, não precisa nem usar máscara, então alguma coisa certa o pessoal está fazendo lá, e a gente tem muito que aprender. Então, acho que sim. E outra coisa, cara, eu gosto muito de estudar, né? Então, bem ou mal, eu tinha terminado meu mestrado em 2015 e desde então eu estava estudando meio que sozinho. Então, acho que foi uma oportunidade também de passar um tempinho ali olhando para aprendizado, né? Enfim, um pouco nessa linha de ter um tempinho para estudar. Sobre a primeira pergunta do direito, 100%, cara. Eu uso coisas do direito com uma frequência, se não diária, semanal aqui, né? Porque no Brasil, os modelos de negócio, a forma que você vai estruturá-lo do ponto de vista jurídico, vai ter um grande impacto no seu resultado financeiro, seja pela questão fiscal, que acho que é a mais óbvia, né? Dependendo no nosso mercado aqui, por exemplo, imobiliário, tem alguns contratos, por exemplo, sublocação, que é um contrato que tem uma carga tributária de um contrato de serviço, e a gente tem que ficar também de olho nas alterações, né? A gente sempre teve aqui na WeWork uma postura de tentar entender, estar próximo das autoridades, dos parlamentos, para ver o que estava acontecendo e como é que essas mudanças poderiam afetar a nossa indústria. Agora, por exemplo, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Obviamente que isso afeta a nossa indústria, então eu diria que o conhecimento jurídico também me ajudou, cara, a ter visão de risco, porque todo empreendimento a gente está sujeito a risco, né? Muito mais um empreendimento físico. Pode acontecer um monte de coisa, pode acontecer uma pandemia, pode acontecer um incêndio, um alagamento, enfim, coisas do dia a dia, né? Que você imaginar que a gente tem aí centenas de operações no mundo afora, dezenas aqui no Brasil, e essa visão de entender o risco, de ter esse risco equacionado, bem endereçado, acho que é muito importante. Então, eu diria que o direito me ajuda tanto nessa questão da visão de risco, quanto na questão de ajudar a estruturar novos produtos, novas formas de atuar que caibam dentro do nosso arcabouço legal e sejam eficientes para os clientes e para a empresa, né? Perfeito, perfeito. Até aproveitar que você mencionou essa importância do entendimento jurídico no mercado imobiliário. Pensando nisso, até o GRI esse ano lançou seu comitê jurídico com advogados sócios de grandes bancas e também heads jurídicos de empresas do setor, justamente para alinhar e trocar mais ideias, fomentar o debate, porque realmente as questões legais e jurídicas norteiam qualquer desenvolvimento imobiliário. Agora sim, falando um pouquinho mais sobre a questão do Cubo, né, essa iniciativa que nasceu ali dentro do Itaú Unibanco, você trabalhou lá há alguns anos na equipe de fusões e aquisições, isso antes de fundar o Cubo, e a gente sabe que o advento das startups aumentou muito as transações desse tipo, fusões e aquisições entre grandes empresas com empresas de tecnologia, principalmente nos últimos anos. Então, a minha pergunta é, como você enxerga isso, esse contexto, essas transações, esse aumento da quantidade de fusões e aquisições de repente no mercado imobiliário, especificamente em relação ao WeWork, qual que é a estratégia de vocês nesse sentido aqui no Brasil? Legal. Cara, então, né, lá na época do Cubo, cara, eu lembro que em algum momento, 2012, 2013, eu fui para os Estados Unidos e eu acabei vendo muitas empresas do Vale do Silício que já tinham estratégias de fusão e aquisição focada em startups, né, que eles chamam lá de corporate venture. Então, um dos pontos que a gente levou lá com o Cubo era, cara, para ter uma estratégia de corporate venture bem sucedida, é muito importante que a grande empresa tenha uma marca que os empreendedores queiram estar próximos, porque como é que lá já acontecia isso no Vale do Silício, e hoje já acontece no Brasil, tem muitas startups e muitos empreendedores, mas nem todos, né, vão gerar interesse das grandes empresas. Então, a empresa, de fato, tem que ter um trabalho grande ali, tanto de marca, quanto de ter também um veículo, um fundo e gente que entenda disso no time, para se aproximar desses empreendedores e poder fazer investimento minoritário, depois, eventualmente, comprar. Mas, assim, estava muito claro, né, aquela estratégia de open innovation já,
já nessa época, né? Então, e essa estratégia foi chegando aqui no Brasil, né? A ideia é que as empresas não vão conseguir fazer tudo que elas têm que fazer de novo dentro de casa. Elas vão precisar sempre buscar alternativas e parceiros para ajudarem elas a se reinventarem e continuar crescendo. É assim que funciona qualquer uma das, pensar nas maiores aí de tecnologia, né? Google, Amazon, Apple, elas já funcionam assim há algum tempo e a gente via isso chegando aqui. E muito da ideia do Cubo era essa, né? Acho que o efeito mais legal, talvez, que o Cubo tenha tido é que ele teve um efeito muito além lá do banco, né? Então, para o ecossistema inteiro, ele foi importante e hoje em dia acho que tem dezenas de grandes empresas usando o Cubo como uma plataforma lá para se aproximar de startups. E no caso da WeWork, a gente vai, do ponto de vista corporate, até internacional, a gente fez várias aquisições no passado, algumas muito bem sucedidas, porque elas ajudaram muito o nosso core product. Então, por exemplo, do ponto de vista de arquitetura, tudo que a gente desenvolve hoje foi basicamente, cara, tecnologia e gente que a gente conseguiu trazer do ponto de vista de aquisição. E aí, indo para as operações locais, né, nos países, a gente já fez aquisições, por exemplo, na Ásia, no passado. Aqui no Brasil, a gente já avaliou isso, mas por enquanto ainda não fez. Mas agora, em particular, aí, com essa chegada aí dessa joint venture com o fundo do SoftBank na América Latina, a gente está com um apetite para, eventualmente, voltar a olhar como uma das oportunidades de crescimento, parcerias, né, de maneira ampla, que aí podem envolver algum tipo de coisas societárias. Mas, no final, cara, a gente se considera sócio dos nossos proprietários em vários empreendimentos aqui, porque, ainda que sejam contratos de locação, que a gente chama lá em revenue share, no fundo, cara, é um empreendimento que o resultado econômico a gente divide com os nossos parceiros, né? E felizmente esses resultados, assim, né, no momento de bonança foram ótimos, além do que a gente imaginava, e nesse momento mais desafiador da pandemia, mesmo assim, a gente tem alguns resultados muito consistentes aí nesses modelos que a gente tem de divisão das receitas com os proprietários, né? Então, assim, o que a gente olha daqui para frente? Essas oportunidades de continuar crescendo em parceria, seja com gente do próprio meio imobiliário, seja eventualmente com outros players, com startups, né? A gente está aí, sem dúvida, olhando para o futuro que a gente volte a crescer rápido e vai avaliar esse tipo de oportunidade, igual a gente sempre avaliou, mas agora com a chance de ver isso mais regionalmente, já que a gente vai estar nesse guarda-chuva aí com o fundo do SoftBank para a América Latina. Bacana, bacana, perfeito. Lucas, você está quase 5 anos na WeWork, então você já fazia parte da empresa quando teve aquela euforia pelo IPO, bilhões de dólares, a estimativa de valor de mercado, e de repente uma série de fatores que, né, se sucederam e teve uma queda vertiginosa, não só na expectativa do IPO, que acabou não acontecendo, mas também no próprio valor de mercado da empresa. Aqui no Brasil, o que mudou desde então, esse episódio que aconteceu aí há 2 anos, cerca de 2 anos, pouco mais talvez, e como vocês têm atuado aqui para crescer o negócio de forma sustentável nas operações aqui do Brasil? Eu diria o seguinte, nessa época aí do IPO, a gente teve primeiro aquela euforia, eu acho que a palavra que você usou foi correta, porque o mercado inteiro começou a falar de valores bilionários, aí qual que é o aprendizado, né? Você tem que ter a bola no chão, porque se o pessoal começa a falar, vai bilhão para cá, bilhão para lá, você começa a fazer suas continhas. Opa, se eu tenho um pouquinho aqui, quem sabe, né? O pessoal até brinca, não, já vão olhar um apartamento na praia, mas essas coisas não funcionam assim, né? Assim, a gente tem que ter muito pé no chão e não se deixar levar por, às vezes sai muito notícia e tal, que não, na verdade não mostra o cenário completo, né? Pega só a manchete ali e enfim, o mercado, quando vai fazer uma oferta pública, ele tem seus incentivos, cada um dos players ali, tem gente que quer que fique mais caro, mais barato, então a gente aprendeu e aí, óbvio, né, o fato do IPO não ter dado certo naquele momento, agora a gente está num momento novo, torcendo aí que com esse SPAC, muito em breve o IPO, a gente já vai estar finalmente listado, mas eu acho que o aprendizado, cara, é que a gente tinha que melhorar a nossa governança, né? Tinham pontos ali de evolução e a gente também, como empresa, a gente talvez tenha se proposto a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque o conceito da WeWork, né, comunidades, pessoas estarem juntas e tal, ele é tão incrível que, de fato, cara, todo mundo, né, a gente tinha, de fato, várias linhas de negócio diferentes e, cara, aqui no Brasil, toda vez que a gente lançava alguma coisa nova, chovia gente atrás de mim, Lucas, vamos abrir uma escola, vamos abrir
precisa de onda, enfim, o pessoal adorava essas ideias, esses conceitos, mas executar isso de maneira rentável ao mesmo tempo é muito difícil. Então, eu acho que esse também foi um aprendizado assim, para os empreendedores, e acho que vale para muitas coisas, que dá para fazer tudo, mas cada coisa no seu momento. Então, desde então, a gente está bem focado no core business, que é na parte de escritório compartilhado, e dentro desse core business tem muita coisa para a gente fazer. E aqui no Brasil, felizmente, cara, a gente já tinha, né, várias formas de trabalhar esse core business que a gente não era tão alavancado. Então, eu falei um pouco dos revenue share, que nos ajudavam. A gente também já tinha aqui no Brasil funcionando um modelo que a gente operava um espaço para um terceiro. A gente aqui no Brasil tinha prédios de, sei lá, 3.000 pessoas, mas também tem prédio para 200. Então, eu acho que a gente aqui, até pelo fato de a gente estar um pouco fora do radar, ser pequeno, olhando para a empresa globalmente falando, a gente teve chance de testar pequenas mudanças no nosso modelo de negócio, que quando veio uma crise interna aí pelo IPO não ter dado certo, a gente estava pronto para seguir o nosso caminho sem, eventualmente, depender tanto de investimentos externos da WeWork, né? E aí eu acho que isso, inclusive, foi fundamental para o momento que a gente chegou agora, né? Atraindo o fundo Latam aí do SoftBank nessa joint venture com a WeWork, né? Lógico que não é só o Brasil, mas acho que o Brasil teve um papel preponderante para esse investidor entrar e voltar aí a acreditar. Mas eu acho que, enfim, foi isso, cara. Muito aprendizado sobre o IPO, e esses aprendizados a gente cresce, né? Como é que a gente se comunica com o time, como é que a gente se comunica com os nossos parceiros, os nossos clientes. O mais importante é tentar manter as coisas funcionando, né? Para o cliente, cara, ele não quer saber se vai ter IPO ou não vai ter IPO. O escritório tem que estar funcionando, tem que ter o cafezinho, o chopp, a internet tem que funcionar, e essa parte de vai ter IPO, não vai ter IPO, faz muito barulho, tem muita espuma, mas o importante é entregar de maneira consistente ali para o cliente e saber que as coisas estão funcionando, porque no fundo o IPO ou não IPO ele vai depender se tem cliente indo lá pagando e gostando. O que gera valor é o cliente satisfeito, indicando outros clientes, e é esse que tem que ser o foco do trabalho do time, né? Não adianta ficar olhando para a notícia, para o zoom, que isso não é que vai mudar a vida da empresa. Perfeito, perfeito, Lucas. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado corporativo. No começo da pandemia, muita gente apontou, teve até uma certa euforia nesse sentido também, que o trabalho remoto poderia permanentemente substituir a figura do escritório, não só o escritório convencional, mas mesmo os escritórios mais modernos, digamos, compartilhados, esse novo conceito. Parece que a realidade tem sido um pouco diferente disso, dessa previsão inicial. Muitas empresas já retomando de alguma forma, ainda que não 100% da capacidade, mas voltando sim às atividades presenciais dos escritórios de uma forma mais parecida até do que antes da Covid-19 chegar. Qual que é a sua visão sobre o mercado corporativo e, nesse contexto, onde entram os coworkings nessa nova dinâmica? Então, isso acho que toca até um pouco no que eu estava falando, né? O que dá manchete? Falar que o mercado vai acabar ou falar que vai ficar parecido? Tem que falar que vai acabar. Então, quando começou a pandemia, eu acho que várias empresas que nunca tinham experimentado trabalho flexível migraram para ele. Nem foi muito nosso caso, cara. Aqui na WeWork, a gente, até por estar espalhado pela cidade, pelo mundo, a gente sempre favoreceu as pessoas trabalharem de outros prédios e tal. E também já tinha política que você podia trabalhar um pedaço de casa. Mas eu acho que muitas empresas mais conservadoras e tal se viram obrigadas a fazer isso. E, pô, adivinha, várias pessoas gostaram de ter essa opção. Só que foi passando o tempo, o que no início era uma opção, virou uma obrigação, cara. E aí o pessoal, a gente começou a ver que no longo prazo tem desafios enormes, né? Então, eu vou falar dois aqui. Como é que você contrata e passa para a pessoa nova, acabou de chegar na empresa, a cultura, o jeito de trabalhar remoto? O pessoal novo, eles normalmente, nas pesquisas que a gente viu no Brasil e fora, eles querem aprender. E muito do aprendizado é você estar perto dos seus colegas, né? Todo mundo que está nos escutando aqui vai lembrar do primeiro dia que trabalhou em cada uma das empresas que trabalhou. Esse é um dia muito marcante, né? E tem estudos que mostram que a experiência desse primeiro dia ela é responsável por boa parte do quanto tempo você vai ficar na empresa. E muito disso, cara, é você aprender com a sua chefe, como é que se comporta uma reunião, como é que se relaciona ali nos corredores. E aí, ou seja, é difícil a questão da aprendizagem se você ficar só no remoto. Um outro grande desafio, avaliação e performance.
Imagina só que você tem um time de gente que trabalhou com você presencialmente e pessoas que acabaram de começar a trabalhar só no remoto. Será que você consegue fazer uma avaliação perfeitamente justa de pessoas que umas que você conhece, confia e outras que acabaram de entrar? Também é muito difícil, né? Então, acho que esse tipo de desafio foi começando a vir e o pessoal começou a entender que o escritório era um lugar central para a colaboração, para criar coisa nova. E por mais que algumas atividades sejam facilmente replicáveis em casa, ir ao escritório e encontrar os colegas, isso faz parte da identidade das pessoas. A pessoa gosta de chegar lá, se preparar, se vestir, né? As pessoas no trabalho, elas têm ali um momento do seu dia e tal, parar, ir no café, ir no restaurante que gosta. Tudo isso, o pessoal começou a sentir muita falta e a gente foi vendo, né? A pandemia, a gente está espalhado no mundo inteiro. E a pandemia foi tendo fases mais agudas, em particular aqui no nosso continente, aqui no país, infelizmente até hoje a gente ainda está uma situação bastante ruim, mas no resto do mundo, cara, a gente ia vendo que quando podia, o pessoal voltava. Então, na China, assim que começou a liberar, o pessoal queria voltar. Na Coreia, depois em Israel, na Austrália, que nunca parou, assim que dava, o pessoal queria voltar. Então, nisso, tipo, pô, não é possível, né? O ser humano não é tão diferente dependendo de onde ele está morando. Então, as pessoas iam querer voltar, mas talvez de uma maneira um pouco diferente. E a principal palavra é a flexibilidade, né? Você poder trabalhar de outros lugares, mas não ser obrigado a trabalhar só de casa. Porque, cara, casa tem 1000 distrações, tem outras coisas acontecendo, e tem o fato de você ficar em casa, sentir um pouco ali. Então, eu acho que as empresas todas estão tentando organizar como elas podem entregar essa flexibilidade que todo mundo está buscando, mas, ao mesmo tempo, manter cultura, coerência, conseguir passar para os funcionários novos por que a empresa dá certo, como é que ela funciona. Então, eu acho que é um grande desafio para as empresas nesse momento, mas para o setor inteiro imobiliário é uma grande oportunidade, porque o setor vai ter que ficar mais flexível. E no nosso caso, cara, a gente já tinha feito um investimento muito grande para oferecer essa flexibilidade. Então, a gente está vendo aí uma grande oportunidade. Eu acho que já tem aí uns mais de 6, 7 meses que a gente está com saldo aí de crescimento, e vindo de todos os lados, tanto das empresas menores, o cara que, imagina, você acabou de fundar uma empresa, como é que você vai ficar 100% remoto? Muito difícil. E das grandes empresas também, né? A gente adaptou um pouco o nosso produto, criando os produtos aí que você tem acesso aos lugares e também cobrando por hora, enfim, a gente está olhando novas formas de entregar essa flexibilidade que as empresas estão buscando, mas uma coisa também é certa, se a gente fizer esse programa daqui a 6 meses, talvez a conversa vai ser diferente. Então, sem dúvida, hoje as manchetes estão falando muito em flexibilidade. No futuro, cara, talvez elas vão falar que vai voltar mais parecido com o que era antes, ou então não, realmente é ser flexível. De qualquer maneira, eu acho que é uma oportunidade e para os players todos, né, acho que está todo mundo pensando em como eles conseguem entregar essa flexibilidade para os seus clientes. E a gente acho que está numa posição boa aí para aproveitar esse momento. A gente está chegando à parte final já da entrevista. Eu queria saber, como uma última pergunta, onde você se vê daqui a 10, 15 anos e também fazer uma provocação, te colocar numa situação complicada. Se você gosta mais do mercado imobiliário ou desse mundo de startups, tecnologia, inovação, o que te apetece mais aí? Cara, eu vou começar com a última. Eu gosto mais desse meio, cara, porque eu não era do mercado imobiliário, mas o mercado imobiliário tem algumas coisas, trabalhar no mercado financeiro, parecidas, cara. Tem muita gente muito bem preparada, inteligente, pensando em modelos, em coisas novas, e isso do ponto de vista intelectual e pessoal é muito legal, cara. Conheci pessoas, assim, brilhantes, né, nesse mercado, e eu gosto muito disso, isso é uma coisa que me motiva bastante. Então, eu não quero estar longe disso. Agora, as maiores empresas, se você pensar, cara, listadas nos Estados Unidos, são de tecnologia. Então, eu acredito que o mercado imobiliário, e em todas as suas vertentes, no residencial, no comercial, em tudo que a gente puder pensar, ele ainda é um mercado muito baixo, ainda tem muito pouca tecnologia dentro dele. Então, eu acho que o futuro, e eu acho que o meu futuro junto aí, né? Não sei se dá para falar em 15 anos, mas sei lá, nos próximos 5, acho que dá. O meu futuro é tentar estar nesse meio, cara, de onde que o mercado imobiliário consegue entregar algo que seja uma experiência mais próxima desse mundo digital que a gente está vivendo, né? Por natureza, ele é físico e outra coisa que eu adoro é isso, cara. Tipo assim, diferente de um software, eu ando pela cidade, eu vejo lá a WeWork, eu vejo lá, o Cubo está lá, os prédios nossos. Então, eu acho que dá muito orgulho você conseguir fazer algo que vai ficar lá para a cidade, né?
Tem vários prédios nossos aqui da WeWork que eles mudaram o quarteirão, o bairro, daria até para dizer, né? Isso é um processo em evolução. Então, sempre que a gente vai avaliar se vai abrir ou não o prédio, eu gosto de ir lá à noite, ver o bar, ver os cafés que tem perto, os restaurantes. Então, eu acho que a gente tem um papel grande agora no pós-pandemia aí de recuperar as cidades, em particular em São Paulo, e, por outro lado, numa cidade igual o Rio, quem quiser trabalhar de algum lugar, passar um mês trabalhando lá do Rio, nada mal, né? A gente vai poder oferecer essa infra. Então, eu vejo assim, meu lugar é tentar estar nesse meio aí, né? Entre o que é o mercado imobiliário e o que é o mercado de tecnologia. Eu acho que o mercado imobiliário é um dos que ainda foi pouco disruptado por tecnologia, mas é um caminho sem volta. Ele já está sendo e vai continuar sendo, né? Se for pensar que no Brasil, sei lá, o valuation da Loft do quinto andar já deve valer mais do que muitas empresas tradicionais do setor aí, né? Então, isso mostra um pouco para onde os investidores estão imaginando que o mercado vai. Eu acho que tem muita chance aí de eu continuar participando disso. A WeWork, sem dúvida, foi uma das pioneiras em disruptar esse mercado e feliz de poder fazer parte dessa história. E é um negócio que eu falei, eu gosto pessoalmente, é legal, você encontra as pessoas, você está perto de muita gente interessante. E no caso aqui, também está perto dos empreendedores, né? O pessoal que tem sede com a gente aí. Então, são coisas que me motivam, me animam. Mesmo quando o IPO não dá certo, dá crise, pandemia, a gente tem muita gente bacana para conversar, aprender. E é isso. Enquanto estiver aprendendo, sinto que estou evoluindo e fico feliz com isso. Eu gostaria de agradecer primeiro ao Lucas, claro, pela disponibilidade, compartilhar suas experiências, suas opiniões, sua visão de mercado com a nossa audiência, a audiência do GRI. E você que está nos assistindo, deixar alguns recadinhos, como sempre. Se você gostou da entrevista, deixa o like, compartilha com colegas do mercado, por WhatsApp, por Facebook, enfim, todas as plataformas. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal do GRI, clica ali no sininho para receber notificação. Toda vez que tiver um conteúdo novo, uma entrevista, uma reportagem, um evento, enfim, você vai ser avisado. E, finalmente, acompanhe o GRI nas redes sociais. A gente está em todas as plataformas, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, para saber de todos os eventos. Agora, no segundo semestre, a gente já querendo fazer de novo os encontros presenciais, as visitas técnicas e também, em paralelo, as reuniões virtuais, tá bom? Lucas, obrigado pela entrevista, espero que você tenha gostado e a gente se fala numa próxima oportunidade. Obrigado, foi um prazer, um abraço para toda a audiência aí.